Boa noite. Meu nome é Maria Helena e eu sou professora de língua portuguesa no pré-vestibular Anderson Silva, né? Na penúltima aula nós demos análise sintática e dentro desse assunto existem vários conceitos, né? Muito importantes, mas bem chatinhos, e um deles é o adjunto adnominal, que eu percebi que alguns alunos ficaram com dúvida e por nosso tempo ser curtinho, não dava para me estender muito, né? Então hoje a aula vai ser somente, né, sobre os adjuntos adnominais e espero que vocês consigam compreender dessa forma. Adjunto adnominal é o termo de valor adjetivo que serve para especificar ou delimitar o significado de um substantivo, qualquer que seja a função desse substantivo. O adjunto adnominal pode vir expresso por adjetivo, por exemplo, na areia podemos fazer até castelos soberbos, onde abrigar o nosso íntimo sonho. Na areia podemos fazer até castelos soberbos. Percebam que soberbo está caracterizando castelos, que é o substantivo. Onde abrigar o nosso íntimo sonho. Íntimo está caracterizando sonho, que também é um substantivo. Logo, a gente percebe que se a gente retirar esses adjetivos que estão funcionando como adjunto adnominal, a oração ela continua tendo sentido, né? Então vamos a outro exemplo. Tenho pensado que toda esta geringonça social precisa de uma grande volta, né? Percebam que o adjunto ele está sempre ligado ao substantivo, né? Sem separação de vírgula, sem nenhuma conjunção, sem nenhum pronome antes, né? Então, percebam que ela está diretamente ligada, né, ao substantivo. O adjunto adnominal também pode vir expresso por uma locução adjetiva. Locução é quando duas palavras funcionam como um determinado conceito. Temos locuções adverbiais, locuções adjetivas, que neste caso funciona como um adjunto adnominal. Por exemplo, tinha uma memória de prodígio. Era um homem de consciência. O homem já estava acamado dentro da noite sem cor. Percebam, tinha uma memória. Eu não preciso especificar que tipo de memória esse indivíduo tem. Todos possuímos memória, né? Mas ali eu estou especificando, eu estou caracterizando essa memória. Tinha uma memória de prodígio. Então, se eu tirar o de prodígio, essa oração ela continua tendo sentido, né? Por quê? Porque o adjunto adnominal ele é um termo acessório, não é um termo integrante ou essencial. Ele pode sair da oração mantendo, né, o sentido, né? Se tirarmos o adjunto, a oração continua tendo sentido. Agora vamos continuar, né? O adjunto adnominal, ele também pode vir expresso por artigo, definido ou indefinido, que é o que acontece na maioria das vezes, que é o mais fácil de ser identificado. Por exemplo, o ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. As ondas rebentavam com estrondo, formando uma muralha de espuma, para lá da qual o mar era um lago sereno e azul. Ele também pode vir expresso por pronome adjetivo. Por exemplo, um pronome que funciona como um adjetivo, caracterizando, né, o substantivo, né, ou aquele termo a que ele está se referindo. Por exemplo, deposito a minha dona no limiar da sua moradia. Vários vendedores de artesanato expunham suas mercadorias. Numeral. Casaram-se havia 2 semanas. Tinha uns 6 a 8 meses e eu, proporcionalmente, devia orçar pela sua idade.
ou também pode vir expresso como oração adjetiva. Por exemplo, os cabelos que tinha fartos e lisos caíram-lhe todos. Uma oração dentro da oração. Percebam, né? Os cabelos, vírgula, que tinham fartos e lisos, vírgula, caíram-lhe todos. Venho cumprir uma missão do sacerdócio que abracei. Uma observação, né? O mesmo substantivo ele pode estar acompanhado por mais de uma adjunta adnominal, né? Por exemplo, ante o meu embezerramento, o paizinho sorria um sorriso benévolo e desenfadado. Um Cristo barroco pendia da cruz no altar lateral. Então, é possível que em uma oração exista vários adjuntos, né? A diferença entre o adjetivo em função de adjunto adnominal e o adjetivo em função de predicativo baseia-se, primeiramente, em dois pontos. O primeiro é o termo acessório da oração, parte de um termo essencial ou integrante dela. O segundo é, por si próprio, um termo essencial da oração. Se disséssemos, por exemplo, o campo é imenso, o adjetivo predicativo não poderia faltar, pois, sendo o termo essencial, sem ele a oração não teria sentido. Agora, se a gente dissesse o campo imenso está alagado, o adjetivo imenso seria parte do sujeito, uma dispensável qualificação do substantivo que lhe serve de núcleo, um termo acessório. O campo é imenso. Aqui eu estou dizendo que esse campo é imenso. Ele é o predicativo, ou seja, tem um verbo de ligação. Depois do verbo de ligação é o predicativo do sujeito, que é o campo. Então, se eu tirar imenso, a oração ela fica sem sentido. O campo é o quê? E na segunda oração, o campo imenso está alagado. Eu estou apenas caracterizando o campo. O campo está alagado. O imenso aqui ele é opcional, não é obrigatório. A frase continua tendo sentido, que o campo está alagado. Eu não precisaria especificar que esse campo é imenso. 2. A qualidade expressa por um adjetivo em função predicativa vem marcada no tempo, e por essa relação cronológica entre a qualidade e o ser responsável pelo verbo que liga o adjetivo ao substantivo. Vamos comparar algumas frases. O bom aluno estuda. Ele está nervoso, mas era calmo. Na primeira oração, acrescentamos a noção de bom, a de aluno sem termos em mente qualquer referência à ideia de tempo. Agora, na segunda oração, as noções expressas pelos adjetivos nervoso e calmo são por nós atribuídas ao sujeito com situação de tempo marcada pelo verbo. Nervoso, no presente, calmo, no passado. Agora, a função sintática dos pronomes relativos. Os pronomes relativos assumem um duplo papel no período com representarem um determinado antecedente e servirem de elo subordinante da oração que iniciam. Por isso, ao contrário das conjunções, que são meros conectivos e não exercem nenhuma função interna nas orações por elas introduzidas, esses pronomes desempenham sempre uma função sintática nas orações a que pertencem e podem ser adjunta adnominal. Por exemplo, há pessoas cuja aversão e desprezo honram mais que os seus louvores e amizade. Cuja é um adjunto adnominal de aversão e desprezo, mas em concordância apenas com o primeiro substantivo, o mais próximo. Ou seja, pessoas. Há pessoas cuja aversão e desprezo honram. Nota-se que o relativo cujo funciona sempre como adjunto adnominal. Não desaprendi as lições recebidas. Outro exemplo. O adjunto adnominal, que é um termo acessório,
está expresso pelo adjetivo recebidas. Mas, se quiséssemos, poderíamos ter substituído o adjetivo recebidas por que recebi. Não desaprendi as lições que recebi. Vejam, aqui está, não desaprendi as lições recebidas. E aqui, não desaprendi as lições que recebi. Teríamos, nesse caso, como adjunta de nominal de lições, a oração que recebi. Por outras palavras, teríamos o termo acessório representado por uma oração. A oração subordinada adjetiva pode, como toda adjunta de nominal, depender de qualquer termo da oração, cujo núcleo seja um substantivo ou um pronome, sujeito, predicativo, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, adjunta adverbial, aposto e até mesmo vocativo. Neste período de Fernando Pessoa, por exemplo, deu-lhe a criada, velha, que o trouxe ao colo. A oração adjetiva que o trouxe ao colo está funcionando como adjunta de nominal de criada, sujeito de deu-lhe. Era uma cachopa um tanto atarracada, que usava meias palmilhadas e anéis de latão. A oração adjetiva que usava meias palmilhadas e anéis de latão está funcionando como adjunta de nominal do substantivo cachopa, núcleo do predicativo da oração anterior. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para este resultado, verdadeiramente cristão. A oração adjetiva que então redigi está funcionando como adjunto adnominal de privilégio, complemento nominal. Meu pai foi um homem de bem. Meu, adjunta adnominal do núcleo pai. Este livro é o meu. Meu, o adjunto adnominal do núcleo livro, oculto, ao qual se prende também o artigo o. Algumas definições extras. O adjunto adnominal é um termo acessório utilizado para atribuir, determinar, modificar, classificar um substantivo. Por ser usado para atribuir característica ou qualidade a um nome e tem função adjetiva. As letras A, D, antes dos termos, têm significados de adição, ou seja, adjunto é o que está ao lado, que está junto, e adnominal é o que está ao lado do nome, nominal. Dessa forma, a adjunta adnominal estará relacionada ao núcleo do sujeito ou ao núcleo do predicado em uma sentença. Esse núcleo será sempre o substantivo. Sempre. E como a gente identifica um adjunto adnominal? Tem algumas dicas muito importantes. Por exemplo, primeiro, é necessário separar cada palavra da sentença e encontrar o substantivo, que geralmente é o núcleo. Aqueles termos que estiverem se referindo a ele serão os adjuntos adnominais. Vale ressaltar que poderá haver mais de um adjunto adnominal na frase, ou seja, pode estar no sujeito e no predicado da mesma oração. Dessa forma, pode-se dizer que um único substantivo pode ter mais de um adjunto adnominal. Adjunto adnominal no núcleo do sujeito. Uma agonia forte atacou a paciente doente. Primeiro, vamos identificar o sujeito da oração. O verbo da oração é atacou. O que atacou? Uma agonia forte. Então, esse será o nosso sujeito. Depois, a gente identifica o núcleo do sujeito, que é o substantivo abstrato agonia. E ao seu redor tem o artigo uma e o adjetivo forte. Ambos estão se referindo ao substantivo agonia. Dessa forma, uma e forte são os adjuntos adnominais encontrados no sujeito da oração.
Então, percebam, antes de qualquer coisa, a gente identifica o sujeito dessa oração. E uma dica fácil para a gente identificar o sujeito é identificando o verbo, porque é o sujeito que pratica, né, essa ação, né, que o verbo vai sinalizar. Então, a gente encontrando o sujeito, a gente consegue identificar aquilo que está ao redor ligado a esse sujeito, que o sujeito vai ser sempre o substantivo. E a gente encontrando, a gente identifica os adjuntos adnominais. Agora, os adjuntos adnominais no núcleo do predicado. Uma agonia forte atacou a paciente doente. A mesma frase anterior. O primeiro passo será identificar o predicado. Na frase acima será atacou a paciente doente. O verbo atacou é transitivo direto, então será seguido de um objeto direto, a paciente doente. O núcleo do predicado no objeto direto é o substantivo paciente. O artigo a e o adjetivo doente estão modificando o substantivo, ou seja, eles têm a função de adjunta adnominal no predicado da oração. Diferença entre adjunta adnominal e complemento nominal. Tanto o adjunto adnominal quanto o complemento adnominal só são identificados por meio da análise sintática. Contudo, o complemento nominal irá completar um elemento de natureza nominal, ou seja, um adjetivo, substantivo ou advérbio, enquanto o adjunto adnominal irá modificar apenas o substantivo. O adjunto adnominal é um termo acessório, já o complemento não, ele é um termo integrante. Isso quer dizer que ele não pode ser retirado, pois a própria estrutura da oração pede o complemento para completar o sentido da mensagem transmitida. O complemento nominal é de natureza indireta e o adjunto é de natureza direta. Isso quer dizer que nada pode ficar entre o adjunto e o nome, enquanto o complemento nominal pode ser introduzido por uma preposição. O adjunto adnominal pode caracterizar tanto o substantivo abstrato quanto o concreto, diferente do complemento, que só pode completar o substantivo abstrato. Ou seja, identificar o tipo de substantivo irá facilitar saber se é um adjunto ou complemento, pois se caso for um substantivo concreto, pode descartar a presença do complemento nominal no núcleo identificado. Outra diferença será na ação do sujeito da frase. O adjunto será o agente da ação, aquele que pratica a ação, enquanto o complemento será o resultado, aquele que sofre a ação. Por exemplo, a resposta da professora foi brilhante. A resposta à professora foi brilhante. Ambas as frases elas são semelhantes, parecidas. A única diferença são os termos da e a. Nas duas orações, o substantivo professora é o núcleo do sujeito. Agora, vejamos. Na primeira frase, a resposta da professora foi brilhante. A professora pratica ou sofre a ação? Ela pratica a ação, pois ela, a professora, que deu a resposta brilhante. Dessa forma, a resposta da é um adjunto adnominal. Por quê? Porque a gente viu que o adjunto é o agente da ação, é aquele que pratica a ação. E agora na frase 2. A resposta à professora foi brilhante. A professora pratica ou sofre a ação? A professora recebeu a resposta, então ela sofre a ação. Então, a resposta à professora é um complemento nominal. Agora, eu listei aqui, resumidamente, todas as diferenças entre complemento e adjunto. No complemento, temos, ele completa os substantivos adjetivos e advérbios, enquanto que o adjunto ele modifica os substantivos. No complemento, é o resultado da ação, sofre a ação, enquanto no adjunto é o agente da ação,
ele pratica a ação. Complemento é o termo integrante da oração, enquanto o adjunto é o termo acessório, não obrigatório. E o nosso complemento, ele completa somente substantivos abstratos, enquanto o nosso adjunto ele modifica substantivos abstratos e os concretos. O nosso complemento é de natureza indireta e o adjunto de natureza direta. O adjunto adnominal se refere somente a substantivos, enquanto o complemento nominal a nomes. A melhor forma de afastar a dúvida quanto se um termo é adjunto ou complemento nominal é através dos sentidos ativo e passivo que carregam. Ativo, adjunto. Passivo, complemento. Por exemplo, os elogios da diretora aos estudantes. Aqui nessa oração nós temos tanto adjunto quanto complemento. Nosso adjunto adnominal é os da diretora. O nosso complemento aos estudantes. Isso porque a diretora fez os elogios, sentido ativo, enquanto os alunos os receberam, sentido passivo. Adjunto adnominal é um termo sintático que caracteriza um nome. Quase toda a estrutura de uma oração tem a presença de adjuntos adnominais. O adjunto adnominal é uma função sintática que pode ser exercida por 4 classes gramaticais diferentes. Elas são os artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Essas 4 classes citadas representam um adjunto adnominal. O adjunto adnominal é ligado diretamente ao termo a que ele se refere e não pode ser separado por vírgula. A política brasileira é muito corrupta, né? O núcleo do sujeito em uma função sintática nominal deve ser encontrado através do substantivo, do nome. O núcleo dessa oração é política. Temos ainda a artigo definido, né, brasileira, que caracteriza o termo política, ou seja, é um adjetivo. Na primeira parte da frase, a política brasileira, temos outros elementos ligados ao núcleo do sujeito. Como o núcleo é política, os outros elementos são os satélites. Logo, são os nossos adjuntos adnominais, a e brasileira. Vimos que 4 classes gramaticais podem exercer a função sintática de adjunto adnominal. Os artigos, os adjetivos, numerais, pronomes. Então, essas 4 classes gramaticais, dentro da análise sintática, pode ser um adjunto adnominal. Logo, sintaticamente, o artigo e o adjetivo que acompanham o núcleo política são os adjuntos adnominais. Dessa forma, não pode haver separação entre o nome e os adjuntos. Para a gente fechar, né, os conceitos, o adjunto adnominal é uma estrutura interna, ou seja, fica dentro da estrutura que forma o sujeito, acompanha o núcleo do sujeito, ou dentro do objeto, acompanhando o núcleo do objeto. Além disso, o adjunto adnominal oferece ao nome uma qualidade inerente a ele, ou seja, uma qualidade própria dele, independentemente da ação verbal. Por exemplo, a criança contente pulava. A e contente são os nossos adjuntos adnominais. Por quê? Porque está ligado diretamente ao sujeito e contente está caracterizando, né, o nosso substantivo, que é criança. Então, agora vamos fazer uns exercícios, né, para a gente poder fixar, né, esse conteúdo. Eu sei que é um pouco chatinho, um pouco complicado, mas eu acho que aprendendo, né, a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal facilita muito a vida. Exercícios, né? Identifique os adjuntos adnominais das orações abaixo. Letra A. Os inscritos atrasados não puderam entrar.
Os inscritos. Quem é o nosso sujeito? Os inscritos. Mas quem é o núcleo do nosso sujeito? Inscritos. Então, a gente vê aqui o que está ao redor do nosso substantivo, nosso sujeito. Os e atrasados. E atrasados está caracterizando, está modificando o nosso sujeito. Então, os nossos adjuntos adnominais vão ser os e atrasados. B. As consequências serão graves. As consequências serão graves. O que vai ser grave? A consequência. O que está ligado diretamente a esse sujeito? O as, né? Então, ele vai ser o nosso adjunto adnominal. Letra C. Os alunos calados estiveram atentos. Os alunos é o nosso sujeito, mas o nosso núcleo do sujeito é aluno. Os alunos calados. Os calados, nossos adjuntos adnominais. Os funcionários da recepção continuaram calados. Ó, aqui temos uma locução adjetiva, como vimos lá no começo, e está funcionando como adjunto adnominal. Então, da recepção e os são os nossos adjuntos adnominais. Letra E. O romance da jovem escritora foi publicado. Da jovem escritora também é uma locução adjetiva. Da jovem escritora. E o nosso sujeito, o romance. Nosso núcleo, romance, o. E o da jovem escritora, os nossos adjuntos adnominais. Vamos conferir, ver se eu acertei ou se eu me equivoquei. Certinho. Então, vamos para o próximo exercício. Os termos destacados na oração "o livro da direita é interessante" são, respectivamente, letra A, adjunto adnominal, adjunto adnominal, predicativo do sujeito. Letra B, adjunto adnominal, complemento nominal e adjunto adverbial. Letra C, adjunto adnominal, complemento nominal e predicativo do sujeito. Letra D, complemento nominal e adjunto adverbial. Letra E, complemento nominal, adjunto adnominal e predicativo do sujeito. Percebam, o livro da direita é interessante. O que é interessante? O livro. O livro é o nosso sujeito e livro é o nosso núcleo do sujeito. Da direita é uma locução adjetiva. E então é o nosso adjunto adnominal, assim como o artigo o. Então, qual que tem adjunto adnominal duas vezes seguidas? Letra E não é, letra D não é, é a nossa letra A. E interessante é o nosso predicativo do sujeito, por quê? Porque aqui temos o verbo de ligação. Então, vamos ver se a gente acertou. Letra A. Vamos para o último exercício. Indique quais orações são verdadeiras ou falsas. Letra A. Adjunto adnominal é um termo integrante da oração.
Essa tá mole. A gente viu que o adjunto adnominal é um termo acessório da oração. Então, essa aqui é falsa. Letra B. A função do adjunto adnominal é caracterizar ou determinar um substantivo. Correto. A gente viu isso várias vezes. C. O adjunto adnominal pode ser representado por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, numerais adjetivos e pronomes adjetivos. Correto? A gente viu vários exemplos de locuções adjetivas, inclusive nos exercícios anteriores. A gente viu outros adjetivos, numerais. Então, tá correto. Letra D. Uma das diferenças entre adjunto adnominal e complemento nominal é que o adjunto adnominal tem sentido ativo e o complemento nominal passivo. Correto. Foi uma das últimas coisas que nós vimos, né? Letra E. Enquanto o adjunto adnominal modifica o verbo, o adjunto adverbial caracteriza o substantivo. Totalmente errado, gente. Totalmente ao contrário isso, né? Nosso adjunto adnominal ele vai modificar um substantivo. A gente acabou até de ver aqui, letra B, ó, a função do adjunto adnominal é caracterizar ou determinar um substantivo. Então, a letra A e a letra E são as falsas, a letra B, a letra C e a letra D são as corretas. Obrigada, gente. Espero que vocês consigam compreender. Qualquer coisa, vocês assistam de novo o vídeo, mas se mesmo assim não entenderem, vocês podem mandar mensagem, né, no privado, não tem problema. Eu estou sempre à disposição, né, para poder auxiliar e ajudar vocês. Um beijo e eu vou postar uma lista, né, sobre adjuntos adnominais para poder fixar mais, né, uma lista de exercícios. Um beijo, boa noite a todos.